releitura de músicas brasileiras consagradas tem sido muitas vezes a porta de entrada de inúmeros artistas novos no mercado. É através desse trabalho que eles conseguem ser ouvidos e também aprovados pelo grande público. O refrão de hoje vai falar um pouco sobre o caminho que vem sendo trilhado por diversos músicos brasileiros que estão em início de carreira. A gente recebe a cantora e compositora mineira Miriam Rezende. Tudo bem, Miriam? Tudo jóia. Hoje acompanhada do Jadão no baixo elétrico, na bateria Zezinho Gotelipe e o Murilo Lima no violão. Bom, Miriam, você tem uma história interessante com a música. Como é que ela surgiu na sua vida? Conta pra gente. Eu comecei minha trajetória cantando na igreja. Eu queria cantar porque, assim, desde pequena eu sempre venci muitos limites, né? Eu tenho dislexia e assim, sempre eu quis poder me expressar. E às vezes, eu escrevia, mas eu sentia a necessidade de expressar isso de uma forma diferente. Quando a professora viu que eu tinha essa dificuldade em aprendizado, ela chamou minha mãe, conversou com ela, minha mãe procurou uma neurologista, e aí eles descobriram que eu tinha 4 anos de imaturidade neurológica para a minha idade, por isso que eu não conseguia aprender. Mas diferente de hoje, que existe a inclusão socioeducacional, quando eu estudava, não existia. Então, assim, eu ficava na sala e eu sentia, junto com a turma, a dificuldade de acompanhar, até porque eu não acompanhava, né? Então, assim, eu queria algo que eu me expressasse. E aí foi na música, foi através da música. E uma das coisas interessantes que as pessoas não sabem, que quem tem dislexia tem um lado artístico mais aguçado. Para mim foi uma forma de entrar, de vencer os meus limites e de expressar o que eu sinto.
né, através das minhas composições, através da minha música. Então, a minha relação com a música, diferente talvez de muitos cantores, é essa. É porque, assim, quando eu estou triste, eu canto. Quando eu estou feliz, eu canto. Quando eu estou com sono, nervosa, tudo eu canto. Mas, assim, é uma forma de expressar. E que tipo de letra você compõe, Miriam? Porque você cantou uma releitura, eu sei que você também trabalha nisso nas suas apresentações, mas você também tem a sua parte autoral. No meu trabalho, eu tenho músicas que falam de amor, tenho músicas que falam sobre Deus, sobre, né, sobre fé, tenho músicas que falam sobre superação, que tem muito a ver com a minha história, e tenho músicas assim de protesto, né, por exemplo, contra algumas coisas que a gente vê errado aí no nosso governo. Então, é um campo, assim, não tem uma linha, eu sempre tento fazer um pouquinho de cada coisa, sabe? Começando aí por essa sua influência que você falou mais religiosa, que você cantava em coral de igreja, você chegou a compor coisas. Dá uma palhinha pra gente de alguma delas? Me ajude a caminhar e a trilhar esse caminho, que como música eu não sei a letra, mas tu és o autor da vida. Vem me ajudar, guiando os meus passos pelo caminho. Legal, legal. Bom, todo artista tem uma grande influência, mesmo no início da carreira, ou artistas já consagrados. Você diria que essa é a sua maior influência? Eu acho que a gente, como artista, né, a gente trabalha à noite, a gente trabalha divertindo as pessoas, cantando um pouco de tudo, né? Cantando sertanejo, bossa, jazz, tudo. Mas hoje em dia eu acho que a humanidade precisa um pouquinho dessa paz. A minha influência é levar um pouquinho dessa felicidade, dessa paz, dessa harmonia para as pessoas. Miriam, o artista que se apresenta na noite, como você, que está começando na carreira, que está buscando aí o seu lugar ao sol, como se diz popularmente, ele consegue levar as influências dele para o palco, ou ele tem que tocar o que o público quer ouvir, o que a casa quer que ele toque? Como é que funciona isso? Às vezes a gente até consegue, assim, tocar um pouquinho do que a gente quer, mas em grande parte a gente toca, por exemplo, o que a casa pede. Porque às vezes, por exemplo, você vai fazer um especial de MPB. Aí eu não posso tocar sertanejo, né? Eu tenho que cantar, um exemplo, bossa nova, né? Músicas aí de Chico, Gal Costa. Então, desse pessoal. Os grandes sucessos. Os grandes sucessos da música. Então, a gente acaba, assim, esperando um pouquinho da casa, né? Fazendo o nosso trabalho. E, às vezes, a gente leva para a nossa zona de trabalho, né? A gente sempre, no final, ou no começo, ou quando a galera, né? Dependendo do horário, a gente sempre começa, a gente toca alguma coisa que a gente gosta, assim. Que a gente tem mais afinidade, que é o nosso trabalho. Bom, nós vamos a um breve intervalo aqui no programa Refrão, hoje com a cantora e compositora mineira Miriam Rezende. No próximo bloco nós vamos falar da importância dos festivais na carreira dos novos músicos. Até já! A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. O programa Refrão está de volta. Hoje a nossa convidada é a cantora e compositora mineira Miriam Rezende. E nós falávamos sobre os festivais que dão impulso aí no início da carreira dos jovens músicos. Miriam, você participou de alguns, teve boas colocações. Sim. Conta pra gente como foi essa experiência. O pessoal, assim, no meio da música, às vezes tem uma... Como é que eu vou colocar? Preconceito? Um preconceito... um preconceito seria... sobre o festival. Aí um dia eu falei assim, gente, eu vou pra eu ver como é que é esse negócio. Aí fui, menina. Qual foi esse? Esse foi em Santa Catarina, em Floripa. E assim, eu venci esse festival, eu não sabia nem que eu ia vencer, mas assim, como foi em composição. E eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginava. E qual foi sua composição vencedora, Miriam? Nos teus braços, amor.
Nos seus braços, amor, eu quero descansar e ouvir tua voz, esquecer que o mundo lá fora grita enquanto nos amamos aqui. Com você eu quero olhar o mundo de uma forma bonita, mais clara, mais romântica e patética que seja. Você participou também de outros festivais além desse, né, Miriam? Isso. Eu fui para BH, participei de um MPB juvenil. Só que esse foi como interpretação, né? Eu cantei Malandragem, da Cássia, e eu não pensei que eu fosse ganhar, né? E assim, eu fiquei em segundo lugar. Para mim, eram mais ou menos 500 candidatos, 500 cantores, né? A vitória ficar em segundo lugar. Miriam, você começou falando da dificuldade desses festivais, que muitos músicos suspeitam de que seja carta marcada, tudo isso. Mas eles, de fato, eles ajudam quem está começando na carreira, quem está procurando se posicionar? O que você pode dizer para a gente disso? Olha, você que venceu um deles, né? Ajuda, sim. É currículo, né? É currículo. É legal participar, é gostoso participar. Você conhece colegas de profissão, né? Você faz contatos, sabe? E outra, você demonstra o seu trabalho. Só de estar ali, de estar participando, mesmo que você não vença, é legal você participar. E esses festivais são frequentes porque houve um tempo, né, no comecinho, aí vamos colocar da Bossa Nova, em que nós tínhamos festivais no Brasil, TV Record tinha um grande festival que trouxe diversos músicos que hoje nós temos como consagrados, né? Hoje, eles acontecem com uma certa frequência ou é difícil? Não, eles acontecem. O que acontece, assim, é que, por exemplo, diferente dessa época, hoje em dia, nós temos sim festivais, é frequente, mas é assim, não nessa proporção que era antes. Mas as grandes empresas hoje abrem também, dentro das suas empresas, por exemplo, um espaço cultural, fazem festivais com os próprios funcionários, às vezes abrem para fora também, só que não é uma proporção gigantesca, mas é legal o cantor estar participando, mesmo que seja de pequenos. É aquilo que você falou, currículo, né? É o currículo. Uhum. E cada festival tem um tema diferente, sabe? É uma situação diferente, então eu acho muito legal a gente participar. Você vai sendo mais criterioso em fazer as suas composições, não colocando rimas pobres, utilizando o vocabulário melhor, colocando palavras melhores na sua composição. Então, tudo isso é currículo e assim, a experiência que você adquire participando, né? E você está preparando uma nova composição para um novo festival que vai acontecer aqui em Brasília, não é isso? Isso, eu vou participar agora do Festival do Sesc. E aí eu fiz uma composição bacana, eu gostei muito, falando sobre essa superação, que às vezes, assim, né, a nossa política, embora nós tenhamos muitos recursos, nós sabemos que é desviado, né? E na minha música eu falo assim que ordem e progresso estão nos bancos da Suíça, né? Então, assim, foi um pouco, eu fui um pouco, como é que é a palavra? Combativa? Isso, combativa, isso me traduz. Legal. E Miriam, para quem está nos assistindo, tem interesse em conhecer mais o seu trabalho, como é que faz? Quais são os seus contatos? Olha, pode entrar no site www.miriamresende.com. Telefones para contato, pode deixar? 9283-4308. DDD 61, de 61. DDD 61. E você tem vídeos no YouTube também? Tenho vídeos no YouTube, tenho páginas no Facebook, no Orkut, MySpace. Estamos utilizando aí todas as ferramentas sociais. Ok. Miriam Resende, muito obrigada pela sua participação aqui no Refrão. Obrigada.
E no próximo bloco, o nosso bate-papo é com o jornalista e produtor cultural Aloísio Falcão. É o nosso quadro Pauta Musical. Não saia daí! Já de volta com o programa Refrão, espaço para o nosso quadro Pauta Musical. Eu estou aqui com Aloísio Falcão, produtor cultural, jornalista, pesquisador da música popular brasileira. Tudo bem, Aloísio? Tudo bem, Juliana? Tudo jóia. Aloísio, hoje eu quero falar mais uma vez daqueles casos da música popular brasileira, das pessoas que fazem a MPB. E eu vou trazer um nome aqui, quero saber se você pode trazer algum caso interessante. Paulinho Nogueira. Paulinho Nogueira, grande violonista, talvez um dos melhores violonistas brasileiros de todos os tempos, já falecido. E foi um baluarte da Bossa Nova em São Paulo. Paulinho Nogueira, a história é curta, mas é uma história boêmia. Estávamos todos no bar Vou Vivendo, que era um reduto de músicos, de jornalistas, de compositores, e todo mundo bebendo, e o Paulinho Nogueira também, bebendo moderadamente, que ele era muito moderado em tudo, um sujeito muito calmo. E num dado momento ele olhou o relógio, era meia-noite. Ele disse: bom, pessoal, meia-noite, eu vou para casa, porque infelizmente meu casamento deu certo. Essa é uma piada que muita gente faz, né, Aloísio, no bar? Não é verdade? É verdade. E Rui Barata, Aloísio? Rui Barata, letrista de Paulo André, filho dele, compositor paraense, autor de grandes sucessos de Fafá de Belém, no começo da carreira, como Paula Pichuma, como Foi Assim, e outros sucessos. Rui Barata era professor de literatura, um homem já de certa idade, e bebia muito com Carlos Henry, estudante de medicina, e que veio a ser também compositor depois, é médico hoje em dia, mas compõe ainda. E o Henry me contou que estava ele e o velho Rui bebendo, e o velho Rui era bom de copo mesmo. E começaram a tomar o uísque, e o Henry, jovem ainda, sem aguentar o rojão do Rui Barata, debruçou-se. Eles estavam bebendo num parque, num bar que ficava no meio de um parque. Aí ele debruçou-se em cima dos braços e dormiu. Quando acordou, o sol batendo na cara, e o velho Rui, tranquilamente, naquela cadência, tomando o seu uísque. Aí disse: ô Henry, você dormiu aqui, descansou bastante, já amanheceu o dia, chegaram aquele pessoal do Cooper, passou aqui fulano, puxou conversa comigo, com aquele bafo insuportável de café com leite. Essa é ótima. Agora, Luiz, testando aí os seus conhecimentos, você sabe alguma história de Rolando Boldrin? Rolando Boldrin, apresentador daquele programa Senhor Brasil, exatamente, na TV Cultura, e que foi também apresentador do Som Brasil na Rede Globo. É cantor. E uma ocasião, essa história me foi contada pelo produtor Carvalho, que produziu um dos discos do Boldrin. Uma ocasião, ele pediu uma carona pro Carvalho, depois de uma gravação. Saíram os dois, descendo a Consolação, em São Paulo. À direita tem o cemitério da Consolação. Então, o Boldrin disse para o Carvalho: Carvalho, diminui aí a marcha do carro. Do cemitério, duas velhinhas, mas bem velhinhas, bem caquéticas. Aí, quando foi passando, o Boldrin botou a cara fora e disse: para onde pensa que vão? Já para dentro. Essa foi cruel, né? Humor negro. Humor negro. Aloísio, e Orlando Silva? Orlando Silva, que, sem dúvida nenhuma, foi o maior cantor brasileiro de todos os tempos, nos anos 30 e no comecinho dos anos 40.
Ele cantava, o apelido dele era o cantor das multidões. Orlando, como disse Paulo Vanzolini, o que Deus botou na garganta tirou da cabeça. Ele era uma pessoa limitada, tal. E ele, quando apresentava os seus músicos, os músicos que o acompanhavam, cometia algumas gafes. Uma delas: queria apresentar aos senhores os meus músicos. Aqui à minha direita, o mestre Russo do Pandeiro. Aqui à minha esquerda, o mestre Altamiro Carrilho na flauta. E aqui também à minha direita, o meu saudoso amigo Orondino Silva. Matou o Orondino. Para a gente finalizar, Luiz, tem mais um nome na minha lista: Jorge Veiga. Jorge Veiga, grande sambista brasileiro. Quem conhece a música brasileira dos anos 40, 50 e 60, lembra-se muito bem de Jorge Veiga. Jorge Veiga, que gravou Café Society, Doutor de Anedotas e de Champanhotas, Estou Acontecendo no Café Society, e outros sucessos. E Jorge Veiga foi procurado pelo Ciro Monteiro. O Ciro Monteiro teve uns problemas de pulmão, foi tuberculoso e ficou uma boa temporada num sanatório em Vassouras, e pediu ao Jorge Veiga que fosse lá alegrar os internos, fazer um show e tal. E disse: agora, Jorge, eu vou te pedir uma coisa. Muito respeito pelos tuberculosos. São pessoas marcadas, sofridas, vulneráveis, sensíveis. Então tem que ser tratados com extremo respeito. Você, por favor, faça isso. Não tira brincadeira e tal. Não, pode deixar comigo. Se for tratar, pode ficar tranquilo, com o maior respeito possível. Então foi fazer o show. E no dia do show, Jorge Veiga entrou e começou assim: senhores tuberculosos, boa tarde. Esse era o Jorge Veiga. Aloysio, muito obrigada pela participação aqui no Refrão. Obrigado a você, Juliana. Na próxima semana a gente volta com mais pauta musical e Aloysio Falcão dentro do Refrão. Se você quiser assistir novamente a este programa, vá à internet, acesse youtube.com/programa Refrão. A gente tem então um novo encontro marcado aqui na TV Justiça na semana que vem. Refrão, um jeito diferente de ouvir música. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Vai sem voz, vai sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu quero conservar para tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu quero conservar pra tentar. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace, me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas trocas de aluguel. Nesse vídeo tô agindo, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz